falamos em uma empresa de holding familiar, sempre usamos a expressão de uma célula cofre e o sistema de gatilhos. Concluímos a etapa de constituição de transferências do bens, a consolidação do cofre. A holding, a partir deste momento, está pronta como instrumento de planejamento sucessório. A sucessão do patrimônio funciona como um sistema de gatilhos e, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, e não está vinculado à sucessão ordinária no direito brasileiro e termina com a partilha do inventário. Na holding, a sucessão é no momento da morte dos pais que os herdeiros já assumem a cota da holding familiar, sendo este gatilho disparado na hora certa, nunca antes do falecimento. Está inserido nas cláusulas de proteção do titular uma doação de cotas com reserva de usufruto vitalício para o titular. Quando se constitui a holding, os titulares doam todas as cotas aos herdeiros com reserva de usufrutos. Vejamos agora alguns dispositivos jurídicos que vão acompanhar a holding. A doação ela considera-se um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outra pessoa. Qual seria o limite? Tem que ser respeitados os herdeiros necessários de pleno direito. Seria nula a doação quando a parte exceder a de que o doador, no momento dessa liberalidade, poderia dispor em testamento, ou seja, metade dos bens da herança. Usufruto em direito real, o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. O que são os frutos? São os rendimentos que esses imóveis, eles têm aluguéis, eles rendem alguma coisa. Então, todos esses rendimentos continuariam com o usufrutuário, que são os doadores, são os pais, são os patriarcas da família, pai e mãe. Apesar da doação, esse patriarca titular do patrimônio, ele permanece como possuidor, usufrutuário, usuário, e percebe todos esses rendimentos de cotas e na administração também. Por fim, nós temos um aspecto de tempo. Ele será vitalício. O termo desse usufruto, ele não é permitido, ele tem que ser estabelecido. No próprio contrato da criação da empresa, ele é estabelecido esse usufruto. Vamos abordar agora alguma dessas cláusulas de proteção que a gente tanto fala, que o titular do patrimônio, além de usufrutuário vitalício, ele teria nessa constituição da holding. Uma dessas cláusulas é a cláusula de inalienabilidade. Ela tem uma função principal, que é de preservar esses sistemas de gatilho e a vida do doador. Eles não podem ser alienáveis. Nenhum desses imóveis você pode pegar ele e alienar num banco, por exemplo. Tem uma cláusula também que chama de incomunicabilidade. O fato desse bem ter sido oriundo de uma doação, ele não se comunica com aquele bem de casamento. Por exemplo, com seus genros, suas noras, ele tem a finalidade de proteger o patrimônio da família. No sistema de holding, no nosso sistema de planejamento sucessório, é que vai proteger para qualquer tipo de regime de casamento que os herdeiros, mesmo que eles tenham se casado como regime de união universal de bens. Não interessa. O patrimônio ele estará totalmente protegido, independente de qualquer tipo de casamento, o regime de casamento que seus filhos contraiam, não tem nada a ver. O patrimônio será totalmente protegido. Ela é uma cláusula simples, mas ela é muito importante para evitar assim, a interferência de terceiros estranhos ao ambiente da família, constituída pelo titular do patrimônio. Então nós temos também uma cláusula de impenhorabilidade, que é uma cláusula muito poderosa. Ela vem do Instituto do Direito Processual. O que é impenhorável? Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário. Eles não estão sujeitos a nenhum tipo de execução. Esse posicionamento todos respeitam dentro do ambiente jurídico. E são várias as decisões nos tribunais que garantem a impenhorabilidade desses bens. Portanto, irrelevante é a falta de publicidade no ato da doação com essas referidas cláusulas colocadas na ficha cadastral da empresa, da qual o agravante possui cotas. Por exemplo, você quando faz a transferência para os seus herdeiros, você não transfere bens, você transfere cotas patrimoniais. Essas cotas não são atingidas, são impenhoráveis. Assim sendo, inexiste causa a justificar o afastamento do efeito de tais cláusulas inseridas na doação. Não se permite, portanto, essa penhora de cláusulas sociais. A orientação é colocar as cláusulas no contrato social e dar publicidade, porque é preciso entender que não se poderão quebrar a impenhorabilidade da holding. Então fica assim: transferências de bens para a holding familiar, mais doação, mais impenhorabilidade. Proteção quase
quase 100%. Nós temos aí uma cláusula de reversão. Essa cláusula de reversão, existe uma previsão legal dentro do nosso ordenamento jurídico que ela pode reverter do filho para a meieira e para os herdeiros. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver aquele que recebeu a doação. Vamos supor que você doou os seus bens para o seu seu filho faleceu, então você pode buscar esses bens que você doou para o herdeiro, essas cotas, você pode voltar essas cotas para você. Não há problema nenhum, porque tem uma cláusula de reversão. Praticamente a gente nunca usa essa cláusula, porque ninguém quis desfazer uma holding familiar, mas já aconteceu no caso de uma família ter um filho depois da holding constituída e nós tivemos que refazê-la, para que toda a segurança da holding também abrigasse o novo temporão da família. Nós temos uma cláusula também de administração permanente. Nós já estamos aqui neste momento numa nova fase avançada, devido ao fato que é um sistema poderoso e seguro de planejamento sucessório, com alta eficiência financeira, tributária e de uma proteção patrimonial muito grande. Esse direito ele é decorrente do usufruto, onde tem a administração das cotas e a administração da empresa holding familiar. Os atos de gestão são praticados pelo administrador, como comprar, vender, alugar, ceder e etc. O administrador, que é o usufrutuário vitalício da holding, que é o patriarca que doou as cotas para os herdeiros, ele é o manda-chuva dessa empresa. E nesse sistema de gatilho, o administrador é o usufrutuário. Ele é o real titular do patrimônio. O usufrutuário, ele permanece no integral comando de tudo, como era antes. E os filhos não podem alterar essa cláusula. No ambiente da holding, os administradores permanentes, eles precisam poder praticar tudo, inclusive atos que se dispõem ao administrador ao praticar atos de gestão. O objeto social, por sua vez, delimita o ramo da atividade da sociedade. O caminho é inserir nos instrumentos públicos da sociedade poderes amplos e irrestritos. Então nós temos aí uma outra cláusula que vai dar a vocês um entendimento melhor, que é a cláusula de direitos políticos. Os sócios conservam direitos inerentes à condição de sócio. Eles podem votar nas reuniões de sócios, podem celebrar acordo de sócios, eles poderiam celebrar pactos entre eles, realizar alterações contratuais e até reduzir capital social, recebendo bem das holdings, mas para funcionar o sistema de gatilho, os direitos políticos das cotas serão exercidas pelos usufrutuários e em caráter irrevogável e irretratável. Não é um mandato. O usufrutuário, ele age até em detrimento do sócio. Quem manda nas cotas é o administrador. Nós temos agora a cláusula de mandato, que determinadas relações comerciais demandam a participação direta dos sócios. Com essa cláusula de mandato, os sócios outorgam aos usufrutuários amplos e irrestritos poderes, inclusive delimitando até poderes especiais para agir em seu nome em tudo que diz respeito à sociedade e administração dessas cotas. Cláusula de call. Call option é muito comum nas SAs. Do inglês, significa call, significa chamada. Para um contrato de compra e venda futura e eventual pré-determinada, call é a chamada para informar que nessa compra e venda está acontecendo e ela é um direito potestativo. Ela não depende do aceite do vendedor. Satisfeita essa contraprestação, que ou seja, um pagamento do preço, as cotas já passam a pertencer ao comprador, automaticamente. E mais um mecanismo de arrependimento. O cliente pode pegar tudo de volta e não precisa ser sobre o todo. Ele pode usar para corrigir distorções ou alterações da distribuição. Sobre o preço, não existe valor vil. Sobretudo, após a lei da liberdade econômica, podemos usar valores insignificantes. R$1 para um patrimônio de mais de R$1 milhão. Ao lado da cláusula de mandato, com esses poderes especiais para vender, receber e dar quitação, dá ao cliente da holding muito mais segurança. E tudo isso pode ser feito de acordo de sócio, nesse acordo de sócio, ou pode ser alterado na própria alteração contratual. Pode chamar o detentor das ações e vender pelo preço que quiser. Golden Share, também muito comuns nas SA. A tradução do inglês significa ação de ouro. E no caso das sociedades limitadas, cota de ouro. Nada mais é do que uma cota com poderes diferenciados, superiores às outras,
e no caso da holding, pouco valor efetivo, mas tem um papel na construção de acordos de sócios. Ela tem um grande papel de conforto e confiança para alguns clientes. Por fim, um acordo de sócios. Esse acordo é muito útil para regular distribuição patrimonial específica após o falecimento. Ele pode assegurar a continuidade dos negócios, ele pode determinar quem que vai conduzir aquela empresa, ele pode prever uma dissolução futura, regulando distribuição dos bens entre os filhos, decidindo quem fica com o quê, estabelecer quem será o sucessor da empresa e com isso se tem a gestão dos negócios necessários. Falei um pouco para vocês a respeito dos gatilhos que a holding familiar tem, protegendo todo aquele cofre com os bens do patriarca. Se vocês gostaram, me sigam. Eu estarei colocando mais conteúdo no meu Instagram, no Facebook também. Muito obrigado.